quem era a Keila antes da mentoria e quem é a Keila hoje, depois da mentoria. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e tinha muita vergonha de se comunicar. Assim, comunicar com pessoas, normalmente eu tinha facilidade, mas a questão é, se eu tivesse assim numa reunião e alguém falasse assim, eu levantasse para falar, eu esquecia tudo que eu tinha que falar, porque eu tinha medo de falar em público. E isso foi dos motivos que eu procurei a mentoria, né, para desbloquear essa questão. Eu acredito que a maior dificuldade do ser humano é saber quem ele é e o que ele veio fazer aqui, né? Porque a gente pensa muitas coisas e não sabe. E tem outra coisa também, eu sempre quis ser aquela pessoa assim perfeita para poder permitir ser usada pelo Senhor. E eu nunca tinha coragem. Interessante que por mais que eu já pertencia à igreja evangélica há 20 e poucos anos, 25 anos mais ou menos, até o ano passado, eu não tinha tido coragem de dizer assim, Senhor, esse aqui usa mim, porque eu queria ser perfeita. E eu já era e não sabia, né? Sim. E sobre falhas todos nós temos, mas o Jesus, ele perdoa todos os nossos pecados, né? Sim. E interessante também que eu conhecia Deus, assim, como aquele Deus que eu tinha que servir por obrigação, porque se eu não servisse, eu não alcançaria o céu. E hoje não, eu sirvo Deus por gratidão, por prazer, por alegria, sabe? É aquela coisa leve, suave, porque servir a Deus com alegria e não por obrigação é maravilhoso, porque tudo que você vai fazer para Ele, por Ele, porque é grato, né? Então, a gratidão, ela chegou assim muito bem na minha vida, porque eu já fui uma pessoa que reclamava muito, entende? Sim. E achava assim, a gente parece que não assume vamos supor, o comando da nossa vida e começa a culpar todo mundo por tudo, né? Eu não conseguia fazer uma coisa, culpa do meu esposo e tal, porque a gente não tem coragem de se impor e fazer as coisas, a gente acha um culpado por aquilo. E foi assim, eu comecei a ver que o único responsável pela minha vida era eu mesmo, né? Porque a maioria das mulheres, elas colocam, é meu marido, é o meu filho, é tudo, né? Menos a pessoa própria. Nunca é culpado pelos seus resultados. Sendo que o único responsável pelo meu resultado sou eu, e eu não sabia disso. Então eu ficava culpando, eu tenho vontade de viajar, mas meu esposo não quer, né? Eu tenho vontade de fazer isso, mas meu esposo não deixa. E assim, eu ficava me vitimizando. Dentro da mentoria, eu fui me conhecendo melhor. E a mentoria trouxe essas questões todas, com relação ao meu casamento. Eu pude entender melhor o meu esposo, porque tem aquela questão que na mentoria você falou sobre as linguagens do amor, né? Sim, falei. Então, você começa a entender a linguagem do amor. E isso foi muito importante, porque às vezes meu esposo, né, não se sentia amado por eu fazia algo achando que ele se sentia amado e talvez ele não se sentia. E talvez ele se esforçava também para mim se sentir amada e eu não sentia, porque não era aquela linguagem de amor que eu entendia, né? Aí eu comecei a dizer o que eu gostava, comecei a ver o que ele gostava, para mim fazer aquilo que ele gostava, não o que eu achava. A gente tem uma mania de achar tanta coisa, né? Eu acho que o fulano gosta disso, né? Viu lá na coisa que o marido fez, a mulher fez tal coisa com o marido gostou. Mas tem que saber o que o seu marido gosta. E o seu marido tem que saber o que você gosta. Então, isso é muito importante. E com relação à foi tudo, sabe? E o que mais também me chamou a atenção, toda essa questão de estrutura comigo mesmo, com a minha família, né? E foi a questão do inglês. Eu sempre gostei de estudar inglês. E eu já estava fluente em inglês. Mas ainda tinha a questão de eu saber assim, o que eu queria fazer da minha vida. Eu não sabia o meu propósito. Qual era o meu que eu gostaria de fazer. E aí, interessante que você tem outra formação, né, Keila? Sim, eu sou formada em serviço social e também tenho licenciatura em pedagogia. E continuei sendo um agente comunitário de saúde, porque eu não me identifiquei com nenhuma dessas formações, né? E eu sempre ficava pensando, todo mundo, assim, a maioria das pessoas que estão aqui assistindo a gente, eu acredito que tem esse problema, né? Será o que eu realmente gosto de fazer? O que dá prazer em fazer? E aí até antes da mentoria você não conseguia ter essa clareza, né? E tua mentoria te ajudou. Foi isso aí, com toda essa identificação que eu, né, esse autoconhecimento que eu fui tendo sobre mim mesmo, aí foi que eu fui pensar o que eu faria, né? O que eu amo fazer, o que eu faria até de graça se fosse necessário e não me pesaria. Essa foi a pergunta lá, não foi, Keila? Eu fiz essa pergunta para ti, aí tu pensou, aí tu já sei, Raíros, o que eu faria? É louco, né, Keila? Quando eu falei, eu fiquei assim, em choque, porque eu digo assim, como que, né, eu tinha já isso dentro de mim, não sabia, né?
foi assim uma coisa muito maravilhosa saber que o que eu faria até de graça seria o meu propósito aqui. E até depois desse dia eu já me senti uma professora de inglês. Eu tinha nenhum aluno, não tinha conversado, mas já me sentia uma professora de inglês. E quando a gente fala assim, mas é necessário fazer uma mentoria, é tão interessante, né, como a gente consegue ativar vocês em tão pouco tempo para vocês fluir, porque como você falou, já tinha anos, você já gostava disso, mas não tinha coragem, porque lá a gente trabalha os medos, a gente trabalha os bloqueios emocionais. Foi despertado assim, em todas as áreas, coisas que eu nem imaginava. Quando falou assim de bloqueio, eu falei, eu não tenho bloqueio, a única coisa que eu tenho medo é de falar em público, né? Mas quando você vê que em todas as áreas você vai se destacando, e é um conjunto, né? E é muito, muito bom você saber que a mentoria traz todo esse conhecimento, porque eu estudei 4 anos de serviço social, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos sociais, que foi mais 1 ano e meio, e fiz pedagogia, que é uma licenciatura de 3 anos e meio, mas devido a eu ter pedagogia, eu fiz ter serviço social, fiz em 1 ano e meio, não fiz em 3 anos e meio, adiantou um pouco. Mas depois eu fiz uma outra pós-graduação. E interessante que nada desse estudo, eles me ajudaram. Com certeza teve uma influência na minha vida, mas assim, nada chegou aos pés da mentoria, né? Que foi mexendo desde a estrutura, que é sobre Deus, né? Sobre mim mesmo, sobre a minha família, e sobre quem eu quero ser, né? Foi assim, uma mudança muito, muito grande na minha vida. No meu intelectual, no meu profissional, em todas as áreas. Hoje, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Kelly, mas você tá tão diferente, parece que tá até mais novo. Porque eu não sabia, né, que eu era uma pessoa, assim, das minhas capacidades, eu não sabia. Então você começa a se sentir importante. Interessante que quando a gente é jovem, a gente tem uma beleza mais, né? Só que eu não me sentia. Eu me sentia muito feia, né? Tudo em mim eu olhava tinha defeito. Esqueci de todo o que era bonito e focava só no problema. É exatamente isso, né? Às vezes a gente tem tantas qualidades, mas a gente só olha os nossos defeitos. Sim. E em vez de trabalhar ele, você foca nele. Interessante isso aí na mentoria, né? Que eu descobri que às vezes a gente fica querendo ser igual a pessoa, querer falar igual, ser igual, sendo que eu sou única, né? É o meu especial. Deus fez um detalhe em mim que não tem em outras pessoas. Você sabe hoje quem é a Keila, entende? Você não aceita outras pessoas falar o contrário, ou sabe, a maturidade é imensa, né? Que em um espaço muito curto, em uma mentoria, como você citou, passa anos estudando, não tem essa clareza, e uma mentoria ela consegue te levar a esses resultados em tão pouco tempo. Agora eu consigo ter orgulho de mim, né? E interessante é que tudo isso vocês conseguem ativar na gente e a gente passa a ser uma pessoa mais humilde, que entende mais as pessoas, que compreende mais os outros, que não precisa pisar em cima de ninguém, não precisa ser melhor do que ninguém, mas que busca só o direito, né, de ser quem eu sou, sem deixar ninguém. Porque, às vezes, quando a gente não tem essa a identidade ativada, a gente precisa diminuir alguém para poder se sentir maior, né?